Começando o Mais Geek, e hoje com novidades da Netflix, a gente vai falar de Bubble, a animação que pintou aí no serviço de streaming. Pois é, Bubble já começa assim todo especial, porque ele reúne, gente, grandes nomes aí do mundo dos animes. Então a gente tem, por exemplo, o diretor de Attack on Titan, Tetsuro Araki, e a gente tem também, olha, Takeshi Obata, apenas o character design responsável aí por Death Note, Bakuman, Shouha Shoten, né? Platinum. Pode falar esse? Não. Platinum também, né? Além desses nomes que a Tata citou, a gente tem também o Gen Urobuchi, que é o cara responsável pelo roteiro de Kamen Rider Gaim, Madoka Mágica, aqueles filmes animados do Godzilla que saíram pela Netflix, e a animação toda é feita pelo estúdio Witch, né? Que é o mesmo de Attack on Titan. Pelo menos no começo, né? Exatamente. Né? Do comecinho, porque depois foi pro mapa, depois foi pro Também mapa. é um excelente estúdio, mas a gente tá falando do começo mesmo. Time dos sonhos. Time dos sonhos. Os caras são muito bons. É um time bom. É um time bom que entregou um especial, né? Tipo, uma obra aí especial. E eu não sei se vocês gostaram muito, não sei. Eu não sei se a impressão de todo mundo é a mesma, assim. De faltar alguma coisa. Eu tava até comentando com a Thaís, né? Um pouquinho antes de começar. Eu achei que ele tem um ritmo estranho. Assim, começo, você já começa na pauleira, aí daqui a pouco, aí morre, e aí, tipo, fica 40 minutos de nada, e aí volta de novo, e aí depois... E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, tem muito contemplativo algumas coisas. Sim. Tem que estar no clima. Queria dizer também que os caras estão investindo no filme, tanto que antes do filme estrear, né, eles já estavam apostando aí num possível sucesso, colocaram a versão em mangá publicada na Shonen Jump Plus. A versão japonesa do serviço que a gente tem aqui como Manga Plus. Não estava ainda no Manga Plus até o dia que a gente gravou esse programa, mas provavelmente deve chegar alguma coisa. Não é da Jara Takeshi Obata, tá? Takeshi Só pra Obata. avisar. Infelizmente. Deixa todo mundo aí triste. Alguém entendeu por quê? Eu acho que é porque uma agenda, talvez, do Obata. Talvez, por conta do Shouha Shoten aí. Eu acho que ele não pegaria 2 trabalhos. Então, muito bem, só para esclarecer pro pessoal aí de casa que talvez ainda não tenha visto o filme na Netflix, o que é o Bubble? Bubble se trata aí de uma realidade em que um fenômeno de chuva de bolhas invadiu ali, caiu sobre Tóquio. E alguém conhece aquele conto do Stephen King que é a... Não é a Redoma, é o... Eu esqueci, The Dome. Enfim, saiu até a série. Sim. Ou o filme dos Simpsons, tem um negócio muito parecido. Que é inspirado, é zoeira com... Então, mas é mais ou menos assim, se fez uma bolha ao redor de Tóquio, ali como o epicentro do negócio pra variar, a Torre de Tóquio, né? E aí aquelas bolhas começaram a se desfazer, começaram a ter muita água e aí deixou Tóquio submersa. Eu achei engraçado que foi só Tóquio. E as pessoas podiam entrar e sair do lugar. O que, assim, o fenômeno da natureza, beleza, aconteceu, uma tragédia, mas meio que afetou algumas pessoas, óbvio, porque quando você vê a explicação, né, do acontecido, existem alguns prejuízos, algumas mortes e tal, mas deu tempo da galera evacuar e deu tempo dos cientistas começarem a estudar o fenômeno e ir atrás de causas. É porque no começo ele tem aquela locução e o cara fala que na verdade o fenômeno aconteceu no mundo inteiro, não foi só em Tóquio, só que aí parou no resto do mundo e continuou em Tóquio. E aí começou a ficar tão forte em Tóquio que teve aquela explosão, criou a bolha, e as bolhas viraram água e inundaram o Tóquio. E continuaram lá, né? Alteraram muita coisa. Não alteraram só... não alagaram só a cidade, alteraram a física do negócio. A física do lugar, porque... As coisas ficaram meio sem gravidade. Nem África, né? não existe da mesma forma que existe no resto do mundo. E aí nós temos o quê? Um núcleo aí composto por jovens que eles ou são sobreviventes da tragédia da explosão da Torre de Tóquio, ou eles são simplesmente adolescentes ou pessoas vindas de fora da bolha que acabam se refugiando na cidade abandonada, imagina. Eu quero estudar, os cientistas, né, querem estudar o fenômeno também, né? Então, e aí, paralelo a isso, você tem o aprofundamento de 2 personagens aí, que é, na verdade, o nosso protagonista, que carrega um passado aí de que ele sofreu no dia da explosão, ele foi um dos únicos sobreviventes, e uma garota misteriosa que surge aí, que... Como é que eu posso dizer? Não se sabe ao certo de onde que ela veio. Na verdade, assim, esse ponto da história me lembrou um pouco Ponyo, do Ghibli. Sim. Mas aí que tá, esse filme, a ideia dele é toda muito interessante, só que eu acho que assim, eles começam vários pontos e eles não terminam nenhum. Eles não se importam em dar uma explicação muito boa pra cada ponto ali. Então,
tem um momento em que a cientista tá falando, assim, dos fenômenos. Olha, porque esse daqui, o epicentro, ele tá se dando das ondas, blá, 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 blá. E para. É como se ela fosse explicar, olha, a origem de tudo, isso aqui a gente tá vendo que é tal, tal, tal. Mas ela não evoluiu o assunto. É o mesmo ponto que eu teria tomado, mas eu cheguei a uma conclusão reversa. Eu achei que, na verdade, o filme não tem uma linha narrativa. Ele não se preocupa em contar uma história. Não Você mesmo. tem várias histórias que não se contam, porque é o que você disse. Ele se preocupa em apresentar um monte de coisa, mas não conclui nada. Quer dizer, ele concluiu uma história. Que é a história que a gente menos entendeu o filme todo. Que é da Utah. Então, que é da menina, né, no caso. A Utah, gente, ela é essa personagem que como é que dá pra dizer? O Hibiki, que é o nosso protagonista, ele tem uma hipersensibilidade auditiva, então ele tá sempre de fone de ouvido. Sim. E ele é um fenômeno num negócio que virou moda dentro dessa bolha, que é o parkour. É o Battle Parkour? Como é que é? Uma batalha de parkour. Batalha de parkour dentro de Tóquio. Então, Sim. é curioso, porque assim, você vê que as pessoas ali dentro daquela bolha de Tóquio, essa parte que eu não consegui entender direito do filme, não que eu não consegui entender, mas que não me pegou, tipo, não foi crível pra mim naquela realidade, porque assim, qualquer um entra e sai daquela bolha, você tem cientistas se preocupando em estudar aquilo lá, mas assim, você tem tipo um Mad Max em busca de comida dentro daquela bolha, sendo que qualquer pessoa pode sair de lá, comprar coisa fora, às vezes só voltar pra bolha. Mas aí que tá, eu gostei dessa parte, mas é mais voltado pro lance de refugiados. São fugitivos, né, do mundo real, que vão buscar abrigo lá como pessoas que desgarradas da sociedade. Pessoas que não deram certo. Em vez de você ficar um hikikomori preso lá dentro do seu quarto, aos cuidados dos seus familiares, você foge, você vai ser um renegado dentro desse mundo onde não tem regra, não tem ninguém lá dentro. O que eu entendi é que os meninos que fazem esse parkour, todos eles são órfãos, né? Todos eles. E aí, de algum jeito, né? Eles apostam em suprimentos. Porque é uma forma de... a moeda lá não conta. Só não nessa conta. área de Tóquio, a moeda não conta. O que Não, conta? mas ao mesmo suprimentos, tempo... vai, vamos apostar. Mas ao mesmo tempo que a moeda não conta, nós temos aí um grupo de parkour que são os antagonistas aí nas corridas, que jogam sujo, que eles são patrocinados por gente que tá vendo a corrida do lado de fora. Porque todo mundo quer acompanhar essa loucura aí. Porque é um esporte radical, no final assim, das contas. O streaming disso aí faz sucesso. Então, mas esse isolamento dessa sociedade pro resto do mundo, pra mim não ficou um negócio que é crível. Não é só o isolamento, é também o desejo de quebrar regras num esporte que não é todo mundo que vai fazer. Sim. Porque é perigoso, você pode morrer ali. Pode cair num daqueles buracos negros lá. Isso que eu ia falar. Desaparecer. Tem vários buracos negros na água, no céu, não sei o que lá, que os caras vão fazendo e os caras têm que desviar, né? O próprio um dos Porque meninos lá eles perdeu atraem, a perna, né? porque competia. Exato. E aí virou um o- esporte ilegal, porém visível, né? Porque visível. todo mundo quer assistir. O pessoal aposta esses negócios. E aí é onde, E aí você tem o onde protagonista vira, que né? ele tem um negócio diferente, né? Ele consegue pular nas bolhas ali, né? Ele é o único que consegue pular nas bolhas. Porque ele pula nas bolhas e consegue fazer o parkour melhor que o resto da galera lá, entendeu? Então, e aí a gente tem, ao mesmo tempo dessa narrativa meio louca, a gente tem um paralelo ali com a Pequena Sereia. Exatamente. Com o conto original, né? O original. O conto original. Não O da conto Disney. original da Pequena Sereia, no fim das contas, ela não consegue ficar com o príncipe, e aí pra ela poder voltar pro mar, ela tem que assassinar o príncipe, jogar o sangue dele nos pés dela, e aí ela volta a ser sereia. Só que ela não quer fazer isso, então ela volta pro mar e se espalha como espuma. Ela vira bolhas, E aí tem esse paralelo com a Utah, Aham. né, que deram esse nome pra ela, inclusive porque o... Meu Deus. Hibiki, ele tava assim meio fascinado com as bolhas porque ele escutava uma coisa, Uma um música, canto que era né? só ele que escutava e ela tem uma relação direta com ele. Mas aí que tá. Tem vários pontos ali da narrativa que eles começam, pô, legal, e aí não termina. Parece que vai pra outro Eu lugar. fiquei meio triste, porque eu demorei pra engajar com qualquer personagem naquela história. Demorei muito. E aí teve até um sequestro, né? Tipo, que não me importou. Eu falei, nossa, e daí? Mas quando rola esse sequestro, já tá quase 1 hora de filme, cara. É muito tempo. Eu falei pra ela que eu dormi umas 2 vezes. Não porque o filme é ruim, tá? Mas é porque o ritmo é estranho, tipo... Eu senti falta de me apegar a alguém. Basicamente isso. Pra ser o fio condutor ali. Você tem ali os momentos que, agora talvez eu goste um pouquinho mais de um ou de outro. Mas, no geral, né? Então, agora dos pontos que eu realmente gostei, o trabalho de arte é impecável. É muito bonito. O filme é lindíssimo. A direção, inclusive, aí do Tetsuro Araki, a gente consegue ver uns queijos Attack on Titan por conta do parkour na primeira pessoa. No ângulo aqui, né? Sim. Quando faz assim. Que é muito parecido com a bem navegação daquele... Dos fios, dos do cabos, 3D, né? do motor de locomoção lá, dos
do pessoal lá do... Meu Deus, reconhecimento. Da Então, você Pessoal tem aí da aquelas coisas, jaquetinha. aquelas quedas, aqueles mergulhos, e isso, Bonito. a coreografia toda do parkour é muito bonita. Tem movimentos de verdade, ensina você a mudar o centro de gravidade do seu corpo fazendo uma piruetinha lá de parkour. Ele a mesmo gente é ensina, né? especialista em parkour aqui. Claro que somos. Pior Não que a sei gente é. Não sei se vocês sabem, mas eu e a Thaís já fizemos aulas de parkour. aí. Fizemos, Sem é sério. ser no plural, no singular, mas fizemos. A gente fez. E aí ele falava muito do centro de gravidade. Uhum. E do fato de você não usar o joelho pra subir nas coisas. Eles não usam o joelho pra subir nas É coisas. a mão. É a mão e depois o tronco. Você apoia, tchum, aí você puxa. Apoia a perna e sobe inteiro. Bom, dicas de parkour a gente faz depois Se em um vocês outro quiserem, a momento. gente pode fazer, Dicas de parkour com a gente, pode deixar. É. Mas assim, eu gostei também que na direção de arte você tem aquele traço mais limpo na hora que você tá correndo lá, mas tem algumas cenas que eles querem dar destaque pelo, assim, o contato visual que as personagens têm, que aí muda, aí parece uma ilustração. O Bata, Principalmente né? com a menina, né? Com a A luta, arte né? do Obata temos que aproveitar. Eu imagino que seja isso. Nossa, mas é assim, lindo, porque você tem as nuances, o sombreamento, um negócio bem de ilustração mesmo, de capa de mangá, Sim. mas A são Toque alguns Destruída momentos. é bem bonita mesmo. Sim, Eu gostei. Principalmente quando tem aquelas cenas que tem um monte de bolha, e a bolha reflete o sol e fica tudo meio arco-íris, com verde, né? Porque dominou lá. Não sei de onde veio aquele musgo, mas. a gente tem aquela pegada meio The Last of Us, sabe? Total. Aquele cenário destruído, só com a natureza invadindo ainda a cidade, mas mesmo assim o pessoal tentando sobreviver dentro da cidade. E cheio d'água, basicamente. E cheio d'água ali. Foi sua lenda lá cheio d'água também, né? Um monte de plantas, é, negócio. Então, esse negócio da água parece que é um negócio que acaba ficando meio de plano de fundo só, não tem muita importância. Não. É. Eles moram dentro de um barco. É a gente de locomoção deles só, né? Uns barquinhos só. uns Mas negócios antes eu achava que assim, não, gente, de repente essa água é tóxica, você não pode encostar nessa. Não, galera, dá mergulho. É, Da pesca, lá mergulha pra pegar latinha, uns negócios assim. Não sabe nem se é salgada, não. Não dá nem pra saber, né? É de sabão. Aquele gosto de sabão. Água de sabão é complicado, Cleiton. Complicado. É a bolha de sabão que explode, né? Meus amores, olha só, a gente vai para um rápido intervalo aqui na nossa conversa, mas assim, vocês já perceberam que a gente tinha um time dos sonhos aqui, trabalhando em Bubble, né? Exato. Será que esses times sempre dão certo? Então não sai daí que no próximo bloco a gente vai falar dos Dream Teams do mundo do entretenimento.